a gente tem que conversar sobre isso. Olha, o tema de hoje é trombose e a Covid-19. Acompanhe comigo o SVT, depois nós vamos conversar com o Dr. Rafael Pimenta, vamos entender e compreender tudo isso. Vamos lá. Você sabe qual a relação entre Covid-19 e trombose? Indivíduos infectados pelo novo coronavírus podem apresentar distúrbios de coagulação, aumentando o risco de trombose. Apesar de ser uma condição grave, a notícia boa é que existem formas de prevenção e tratamento, caso ela seja descoberta precocemente. A trombose é uma condição clínica em que há a formação de um coágulo sanguíneo numa veia profunda do corpo. A sua complicação mais grave é a chamada embolia pulmonar, quando um coágulo percorre os vasos sanguíneos do nosso corpo e atinge os pulmões, podendo ser fatal. A trombose acomete cerca de 1/3 dos pacientes com Covid internados em UTI. O coronavírus aumenta o risco de ter trombose porque promove anormalidades na coagulação, e isso facilita a formação de coágulos por meio de um mecanismo ainda não totalmente conhecido. Um tanto quanto preocupante, né? Saiba mais agora, no nosso Papo Reto. Olha, a melhor coisa é a gente conversar realmente com os médicos, conversar com especialistas. Eu trago aqui hoje, tenho a alegria e a honra de trazer aqui na Rede Vida, receber aqui na Rede Vida o Dr. Rafael Pimenta. Ele é médico vascular. Dr. Rafael Pimenta é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, graduado em Medicina pela Universidade de São Francisco, especialista nas áreas de angiologia, endovascular e ultrassonografia vascular. Olha, gente, é tanta coisa no currículo do Dr. Rafael Pimenta que eu vou ficar falando aqui a tarde inteira, que olha, e ele é médico, angiologista, cirurgião vascular do Hospital da Unimed de Botucatu, coordenador do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Estadual de Botucatu. Eu recebo aqui, obrigado pela sua presença, obrigado, Dr. Rafael Pimenta, seja bem-vindo aqui na Rede Vida. Obrigado, Juarez. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os telespectadores. Primeiro eu queria falar que é uma honra para mim, tá podendo ter esse espaço para discutir um assunto que realmente é um assunto extremamente polêmico, um assunto que veio recentemente mais ainda à tona frente a essa situação do coronavírus, né? Que realmente está associado a um risco aumentado de eventos trombóticos, tá? E também recentemente teve uma confusão grande aí em relação à vacinação. E aí toda a população acabou ficando realmente bastante preocupada, bastante assustada. Eu acho que é muito importante espaços como esse para a gente poder trazer um pouco de informação, esclarecimento para toda a população. E, mais uma vez, a honra é toda minha do senhor estar podendo abrir esse espaço para mim. Olha, a gente fica muito feliz pela disponibilidade do senhor, também por trazer informações corretas, abalizadas, isso é muito importante. Eu já começo perguntando para o senhor, doutor, o que é a trombose? Como que a gente poderia entender a trombose e como acontece normalmente a trombose? Padre, quando a gente fala em relação à trombose ela já vem carregada de muito peso, muita preocupação. Né? Antes de falar o que é a trombose, eu queria falar que, na verdade, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona o sistema circulatório. Sim. Então, a gente tem um caminho, que é o caminho arterial, que leva o sangue do coração para os órgãos, os tecidos, né? O sangue com oxigênio, com nutrientes, para que tenha a funcionalidade dos tecidos. Né? E existe um outro caminho, um outro cano, vamos dizer assim, que são as veias. Carregam o sangue dos tecidos de volta para o coração. Então, quando a gente fala em relação à trombose, já começa uma grande confusão nesse momento. Porque existe a trombose venosa e a trombose arterial. Quando o paciente quando você dá o diagnóstico para o paciente, ele fica pálido, porque ele lembra de algum parente, algum conhecido que teve uma trombose e que perdeu a perna, por exemplo. Sim. Né? Então é interessante a gente primeiro diferenciar que a trombose que está eventualmente associada com o risco de amputação ou de outras complicações nesse sentido é a trombose arterial. Ela também pode acontecer no Covid, mas a mais frequente é a trombose venosa, que aí você tem a formação de um coágulo
eu costumo falar para os pacientes como se fosse uma casquinha na veia, né? Dentro da veia, e isso provoca um entupimento, dificultando o retorno de sangue para o coração, né? E isso daí gera normalmente sintomas como inchaço na perna, dor na perna, às vezes até alteração de coloração da perna. Mas a maior preocupação em relação à trombose venosa é uma das suas maiores complicações, que é a embolia pulmonar. É quando esse coágulo que se formou, essa casquinha que se formou dentro da veia, ela migra e ela vai eventualmente parar no pulmão, provocando um entupimento da circulação que chega no pulmão e eventualmente tendo complicações mais graves, até mesmo uma mortalidade. Para se ter uma ideia, dados de algumas instituições, dados americanos, trazem uma taxa de mortalidade em torno de 50 mil pessoas por ano nos Estados Unidos vítimas de embolia pulmonar. Nossa. Então, a trombose, ela é sim preocupante também pelas consequências que ela pode trazer na perna, mas ela tem uma grande preocupação, que é quando você desprende esse coágulo, ele vai parar no pulmão. Doutor, mas qual é a relação, a relação que se descobriu, né, algo recente, da Covid-19 com a trombose? Quando a gente fala em Covid, tudo é muito novo, né? É muito difícil, eventualmente, a gente trazer dados muito consistentes em relação à Covid. Mas o que parece é que você tem uma reação inflamatória muito exacerbada no Covid, e isso é um dos motivos que leva toda infelizmente, a evolução que a gente tem visto aí. E essa reação inflamatória, junto com uma afinidade do Covid pelo endotélio, que é a camada, vamos dizer assim, o pavimento que fica por dentro das veias e das artérias, e essa afinidade do Covid, junto com esse estado de inflamação aumentado, junto com a possibilidade de você ter uma diminuição do fluxo venoso, pelo paciente estar acamado, pelo paciente estar deitado, isso propicia a formação desse coágulo dentro da veia, né? Então, a gente tem um estado inflamatório exacerbado que aumenta a inflamação de todas as veias, e isso promove um aumento da coagulação, uma lesão do endotélio causado por essa afinidade do SARS-CoV, do coronavírus, com o próprio endotélio, e uma parada, uma diminuição da movimentação do paciente. Isso daí, esses três fatores juntos, acabam proporcionando a formação desse coágulo dentro da veia. E a gente tem visto alguns levantamentos que trazem que pacientes eventualmente acamados em regime de UTI podem apresentar trombose em até 70% das vezes. Então, realmente é uma coisa muito preocupante, e a gente tem ficado muito atento aí nos pacientes internados com o coronavírus. Nossa, doutor, é muito interessante. Aliás, a explicação do senhor está muito clara, está ótima. Agora, algo que o senhor chamou a atenção, e é também a nossa preocupação, acho preocupação de todo mundo que está assistindo a gente agora, é essa confusão que houve, essa dúvida que houve em relação à vacina, principalmente a vacina da AstraZeneca, com os casos de trombose. De repente, é um alerta, a gente precisa se preocupar, né? Explica pra gente, doutor. Padre, eu sou de Botucatu, então, né? E recentemente, foi agraciado aí, uma bênção divina, né? A gente conseguiu, por meio de um esforço coletivo de muita gente, da prefeitura, do secretário de saúde, do pessoal da Unesp, que é a instituição de saúde da nossa região aqui, eles conseguissem que a população fosse vacinada. E aí, junto com essa questão do início da vacinação com a AstraZeneca, a gente teve algumas informações a respeito de alguns eventos trombóticos que poderiam, eventualmente, estar relacionados com a vacinação. Como eu disse há pouco, é muito difícil ainda a gente trazer qualquer dado mais
consistente de toda essa situação que a gente vem vivendo. Mas realmente houveram alguns relatos de trombose e estavam se estudando se existia alguma relação com a vacinação. Então, você imagina como é que ficou a população de Botucatu, que no primeiro momento todo mundo ficou, e aí, eu tomo, não tomo, o que eu faço da minha vida? Eu vou ter trombose, eu vou perder minha perna. Então, assim, a gente até começou a trabalhar muito isso nas mídias sociais para tentar levar essa informação para as pessoas para que elas não perdessem a oportunidade de estar se vacinando. Então, assim, antes da gente entrar em qualquer detalhe relacionado a essa questão de vacinação e trombose, eu quero deixar claro aqui que a opinião, não só minha, mas a opinião de todos os órgãos científicos que existem, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Sociedade de Trombose e Hemostasia, a OMS, eles trazem para a gente que a vacina, até o momento, é a única coisa que a gente tem com certeza, né, com maior certeza, vamos dizer assim, que pode eventualmente tirar a gente dessa situação. Então, a vacinação ela é fundamental. Não existe uma outra questão que não... se você tiver oportunidade, se você tiver possibilidade de ter acesso à vacina, vacine-se, né? Mas houve realmente alguns relatos de eventos trombóticos. Mas assim, vamos só entender um pouquinho como é a situação. Quando a gente fala em trombose, eu falo de uma doença que acomete mais ou menos de 1 a 3 pessoas a cada 1.000 pessoas. Sim. O que a gente teve de relatos de trombose foram de 8 pacientes a cada 1 milhão de pessoas vacinadas. Então isso dá um número de 0,0008% da população vacinada que teve eventos trombóticos. E aí a gente começa alguns questionamentos. Primeiro, a gente não sabe se essa pessoa eventualmente teve a trombose porque ela teria alguma predisposição e ela ia ter, foi uma coincidência do acaso, porque a gente está vacinando uma população enorme, em massa, né? A gente não sabe se eventualmente essa pessoa poderia ter o Covid, e como eu disse também, o Covid está relacionado a eventos trombóticos, ou a gente não sabe também se existe uma predisposição dessa própria pessoa a desenvolver a trombose. Sim. Então, assim, o número real, o número total de pessoas que evoluíram com trombose dentro do número total de pessoas vacinadas é muito pequeno, né? A gente sabe que existe eventualmente essa relação e por isso a gente passa algumas orientações para as pessoas que eventualmente conseguirem ser vacinadas. Então, por exemplo, se você começar a ter sintomas neurológicos, como alteração visual, uma dor de cabeça muito intensa, alterações relacionadas à parte intestinal, como não só a diarreia, mas, por exemplo, diarreia com alteração do aspecto das fezes, a gente fala em relação a evacuações com borra de café, com aspecto como se fosse borra de café, ou, eventualmente, você começar a apresentar um inchaço súbito em uma perna associado à dor, aí sim vale a pena ficar atento para esses sinais de alerta e, nesse caso, você ir procurar a avaliação de um especialista. Mas eu sempre gosto de ressaltar olha, padre, eu recebi muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas dúvidas, e eu sempre respondi com tranquilidade. Sim. Vá se vacinar. Essa é, por enquanto, a única arma que a gente tem para conseguir sair dessa situação. Aí, muitas pessoas que, por exemplo, até alguns pacientes que tomam os medicamentos anticoagulantes, que são medicamentos que a gente entra para o tratamento de eventos trombóticos, eles ficavam preocupados. Mas eu devo tomar? Eu falava, você é o que menos tem que ficar preocupado, porque você já está em tratamento para a questão da trombose, né? Então, assim, a gente sabe que existe uma relação
mas essa relação é muito pequena. Não é E a preocupante. gente tem que aproveitar a oportunidade. Não é preocupante. Doutor, muito bom. Isso está sendo muito bom o que o senhor está falando. Eu só vou falar com a Simone e já volto, porque eu tenho mais pergunta para o senhor. Viu? Rapidinho, doutor. Olha aqui, quanto a gente está falando sobre trombose, sobre Covid. O doutor já falou para a gente, o risco é muito pequeno, é para vacinar. E eu vou perguntar, doutor, tô falando com o doutor Rafael Pimenta. Gente, que clareza nas exposições para a gente entender tudo, como é bom, assim, olha, ter um médico assim. Olha, doutor, o senhor falou já um pouco antes, os sinais relacionados à trombose, mas quais são os sintomas que a gente tem que realmente tomar cuidado? O senhor falou dor na perna, inchaço de uma perna, né? O senhor falou dor de cabeça também, é um dos sinais também, de repente? O que acontece, Padre Fiores, é que, eventualmente, existiram alguns relatos dentro daquela questão da vacinação que trombose em alguns lugares não tão usuais, como, por exemplo, sistema nervoso central. Então, faz parte da nossa orientação ficar atento para sintomas como, não uma dor de cabeça, porque isso faz parte da vacinação. Sim. Mas quando você tem alteração, por exemplo, alteração visual, ou vômitos muito intensos, vale a pena ficar atento para a possibilidade de você procurar uma assistência médica. E vale a pena levar em consideração também que, trazendo a questão dessa associação com tromboses do sistema nervoso central, a incidência também não aumentou. Então, a gente mantém aquela pergunta a respeito de isso aconteceu porque ia acontecer ou isso aconteceu porque a pessoa foi vacinada. Infelizmente, tudo é muito novo, a gente não tem respostas ainda totalmente definitivas para esses temas, né? Mas, em relação a sintomas da trombose venosa, que é onde a cirurgia vascular acaba atuando de maneira mais importante, a gente tem que atentar, por exemplo, para sinais como inchaço em uma perna. Normalmente, quando você tem inchaço nas duas pernas, está relacionado a outras causas. Mas quando você tem um inchaço em uma perna e que começou de maneira súbita, recente, né? E associado a esse inchaço da perna, principalmente você tem dor. Então, inchaço em uma perna, dor em uma perna, a perna está ficando um pouco mais dura, mais firme, mais rígida, vale a pena você procurar uma avaliação de um médico especialista ou uma avaliação, pelo menos, de pronto atendimento. Então, tem que ficar atento, principalmente se você está, vamos dizer assim, dentro desse risco, se você está com o coronavírus, se você teve uma internação recente, se você fez uma cirurgia recente, se você tem antecedentes dentro da sua família, olha, meu pai teve, meu tio teve, minha irmã teve, todo mundo teve. Então, aí vale a pena você ficar atento para essa associação desses sinais com a possibilidade de você ter associado aí a trombose. Sempre vale a pena ficar atento. Mas, em relação à questão do Covid, quando as pessoas vêm me questionar, eu falo, olha, o risco de você ter trombose com a vacina é 0,008%. Com Covid, dependendo do grau de gravidade que você apresentar, você vai poder chegar até a 70% de risco de trombose. Então, assim, vale a pena sempre a gente reforçar essa questão da vacinação, porque a gente percebe ainda, eu recebo muitos questionamentos a respeito do medo do paciente em relação a tomar a vacina, né? E muitas vezes o paciente deixa de tomar a vacina, que hoje é a única coisa que a gente tem, com certeza, de possibilidade de tirar a gente dessa situação atual, né? Doutor, eu queria agradecer muito o senhor. Olha, que esclarecimento, mas muito bom. O senhor imagina como foi bom as pessoas, a audiência aqui. Olha, muito obrigado mesmo, obrigado. Quero agradecer mesmo. Numa outra oportunidade, quero conversar mais sobre esse assunto, não ligado à Covid, mas muito obrigado mesmo. Obrigado por o senhor dispor do seu tempo, né, tão precioso, e o senhor nos conceder a entrevista. Obrigado mesmo, viu? Desde já agradeço e, mais uma vez, fico muito lisonjeado e muito feliz mesmo pela sua presença aqui na Rede Vida. Padre, mais uma vez eu agradeço. Acho que é muito importante a gente ter cada vez mais essa oportunidade de chegar de uma vez só a milhares de pessoas.
Agradeço especialmente também ao Rodolfo, que foi quem me fez o convite, e me coloco à disposição sempre que preciso para a gente discutir assuntos aí relacionados à cirurgia vascular de maneira geral, tá bom? Muito Fique obrigado. com Deus, muito obrigado a todos. Até logo. Olha, nossa, que simpatia do Dr. Rafael Pimenta, muito obrigado. Olha, e também, nossa, como que esclarece tudo.